A nova temporada de Gumball chegou e tem muita coisa que podemos comentar sobre, seja para elogiar porque os episódios são engraçados, divertidos e criativos, ou para comentar que alguns são estranhos e sinistros. E uma coisa que me chamou a atenção no episódio que retrata a amizade do Gumball e do Darwin é que a gente sabe muito bem que esses dois são muito unidos, mas o que foi mostrado no episódio 3 da nova temporada chamado A Distância, mostrou que esses dois, no caso o Gumball e o Darwin, eles são bem grudados, ao ponto que chega a ser demais e fica bem estranho. Até a família Watterson estava achando estranho e teve que interferir nessa relação. Então hoje eu quero comentar sobre esse momento onde o Gumball e o Darwin tiveram que dar um tempo, porque a amizade deles já estava ficando sinistra. E não só isso, porque eu quero comentar também sobre uma cena que foi censurada nesse episódio. Então vamos ver esses momentos bizarros no vídeo de hoje. Não, já chega! Gumball, vai pra sua cama! Mas é aquilo, se você curte conteúdo de desenho, vê se você tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? E vamos lá comentar sobre esse momento bizarro onde a Nicole teve que separar o Gumball e o Darwin, mas muita coisa bizarra aconteceu por conta disso. E dessa vez começa na casa dos Watterson, onde o Gumball e o Darwin estavam acordando. O Ricardo tinha chamado eles para tomar café da manhã, e quando eles vão fazer isso, a situação no café da manhã é um pouco estranha, porque eles estavam tão grudados ao ponto que um estava servindo o outro, mas não em um sentido normal, porque parecia que os corpos deles estavam fundidos, além que um estava provando a baba do outro, que era muito bizarro. E tem momento que o Gumball acha que o omelete tá salgado, que o Darwin resolveu comer, só que de uma forma bem nojenta, já que ele tava provando que o Gumball cuspiu, que era bem nojento. E isso foi tão sinistro que o Ricardo até perdeu o apetite. E quando eles foram jogar videogame, cada um usava um lado do controle, ninguém pegava o seu próprio, sabe? E tem momento que eles fazem uma coisa que eles chamam de passinho do choque. Passinho do choque! E lembre-se disso porque vai ter uma coisa importante envolvendo esse passinho, bem no final desse vídeo. Mas o lance é que toda essa coisa esquisita tava deixando a Nicole preocupada, que o Ricardo acabou dando uma sugestão que a Nicole até achou uma boa ideia. E isso significava que o Darwin teria o próprio quarto. E como na casa não tem um outro espaço, eles fizeram um porão quarto do Darwin. E até então tava tudo tranquilo, até que o Gumball descobriu que ele não vai dormir ali, e sim que aquele espaço seria só do Darwin. E apesar que eles não aceitam de primeira, a Nicole acaba falando que vai ser algo bom para eles manterem a distância. Inclusive, nesse instante, a Anaís acredita que esse plano não vai dar certo. Então, por conta disso, ela apostou $1 com a Nicole, que ela acabou aceitando, de que ela vai sim conseguir manter a distância entre o Gumball e o Darwin, coisa que a Anaís não bota muita fé. Eu aposto $1 com você que esse plano vai sair pela culatra em menos de 24 horas, hein? E então que o Gumball e o Darwin começam a fazer um drama, mas vocês sabem como a Nicole é. Ela manda o Gumball ir pro próprio quarto, enquanto o Darwin aproveita o quarto dele. E até que o Gumball acabou obedecendo, mas quando ele sobe pro quarto, a primeira coisa que ele faz é ligar pro Darwin. E queria saber o que aconteceu nesse pouquíssimo tempo que eles ficaram sem se falar. O que foi só o tempo dele subir a escada, o que torna as coisas bem estranhas. Porque o nível de dependência emocional que o Gumball tá sentindo parece bem forte, já que ele não consegue ficar longe do Darwin nem na própria casa. Mas com o Darwin não é tão diferente, ele também é do mesmo jeito que o Gumball. Só que no caso do Gumball, ele é muito mais exagerado. Mas o engraçado é que eles começaram a fingir ali pelo telefone que estão jogando videogame. E cada um começa a fingir que tá fazendo uma ação no controle. E eles ficam fazendo isso praticamente a noite toda. Tanto que a Anaís parecia estar com insônia, que ela já estava até incomodada. Botão esquerdo! Esquerda cima! Frente! Baixo! Cima! Baixo! Inclusive ela estava dormindo na cama de cima da do Gumball, então não tinha como ela ter um pouco de sossego, sabe? Mas teve um momento que o Gumball acabou dormindo pelo telefone e foi só aí que o Gumball desligou. Só que na manhã seguinte, a Anaís acabou acordando com o som do telefone, e deu pra ver inclusive que ela não dormiu nada bem. Isso porque era o Gumball que estava ligando pro Darwin. E pelo que o Gumball acabou falando, ele ligou pro Darwin a noite inteira, tanto que tinha 300 ligações perdidas no celular do Darwin. A dependência emocional do Gumball tá tão forte que ele fez uma escultura do Darwin com as escamas velhas dele, que era pra sentir ele próximo ou o cheiro dele, algo assim, sabe? Fiz uma estátua sua com as suas escamas mortas que eu achei pelo quarto. Você não dormiu nada. Não. Até o Darwin inclusive estava surpreso por ele não ter dormido direito. Mas o Gumball acabou mudando de assunto e fala que achou uma conta bem antiga dele na cidade do Panda, que era um jogo que eles costumavam jogar antes dele perder a senha. Que é outra forma inclusive que eles têm de se encontrar, já que eles não podem fazer isso pessoalmente. Só que o estranho é que aparecia uma pessoa misteriosa no jogo deles. Mas o Gumball não ligou muito porque aquele site estava abandonado há anos. Inclusive, mais uma vez o Gumball chamou o Darwin para brincar. Ou quem sabe fazer o passinho do choque. Mas o Darwin fala que não podia porque
ele tinha umas caixas ainda pra tirar da mudança, e fala que ligaria pro Gumball mais tarde, só que quando ele falou isso, foi como uma facada no Gumball, mas ele tentou reagir bem. Claro, sem problema. Tá tudo bem, não é, coração? E o pior de tudo é que ele ficou encarando o celular o tempo todo para esperar essa ligação, provando que o Gumball tem muita dependência emocional do Darwin, ao ponto que até anoiteceu, então o Gumball ele tá muito estranho. Mas ele acabou não aguentando e ligou pro Darwin, já que ele não aguentava esperar mais. Mas quando o Darwin atendeu, o Gumball acabou falando que ele tava esperando a ligação, só que o Darwin não ligou mais. Mas o Darwin fala que não ligou para ele antes porque ele tava ocupado, só que quando ele fala isso, ele escuta risadas de fundo, então tinha mais pessoas com o Darwin. E foi então que o Darwin fala que precisava desligar. E de qualquer forma a Nicole vai até o quarto do Gumball e fala para ele desligar o telefone, até porque o Ricardo estava numa ligação importante, o que é difícil de imaginar. E realmente não era, porque no fim das contas ele estava só curtindo a chamada de espera. Só que o lance é que a Nicole também fez isso para afastar o Gumball do Darwin. Só que vocês sabem, a dependência emocional do Gumball tá tão forte que ele não reagiu muito bem. Gumball, me dá o celular. Inclusive, eu fiquei até com medo do Gumball. Mas o engraçado é que aquela escultura que o Gumball fez do Darwin já tava até fedendo, que atraiu tanto o rato quanto o barata. Tava feia a situação, e a Nicole tava acreditando naquilo. Mas pelo menos a Nicole, ela convenceu o Gumball a dar o celular. Mas quando ele faz isso, ele vai direto pro PC. Ele tava tentando encontrar o Darwin no jogo. Mas é aí que ele tem uma surpresa, porque ele vê o Tobias na facecam. E se ele estava no jogo, significava que ele estava no quarto do Darwin. E ele não só viu o Tobias, como ele também viu o João Banana. Só que a conexão não estava muito ruim, então o Darwin não conseguiu terminar de falar, o que acabou fazendo o Gumball entender tudo errado. E por conta disso, o Gumball tinha entendido que o Darwin cortou relações com ele, tipo no sentido de deixar de ser amigos. Mas apesar que o Gumball estava tentando ali manter o controle, é como se estivesse caindo um meteoro na cabeça dele. Ele não estava nada bem com isso. Não é o fim do mundo. E tudo porque ele estava imaginando que o Darwin parou de falar com ele. E foi então que ele começou a conversar com aquele cara estranho que apareceu no jogo. E ele começou a dar conselhos pro Gumball que ficou bem esquisito, porque não é muito legal conversar com estranhos pela internet. E ainda bem que isso aconteceu no quarto, porque a Anaís estava ali para impedir. Ela não queria deixar o Gumball conversar com aquele cara, já que ela também não acha que é legal receber conselhos de um estranho. Mas enquanto ela fala isso, o Gumball simplesmente sai dali e vai pro porão. E essa parte ela é interessante porque ela foi cortada no Brasil. Essa cena em que o Gumball vai espionar o Darwin, o Tobias e o João Banana, ela tem um diálogo um pouco suspeito. Só que a cena que foi censurada é que o cara que conversou com o Gumball naquele jogo, foi ele que deu a ideia pro Gumball fazer isso. Essa cena sem o contexto da censura, ele acabou ficando um pouco estranho, porque pareceu que o Gumball, ele fez isso do nada, mas ele foi incentivado. Até amarrou a Anaís pra fazer isso. Mas foi daí basicamente que o Gumball resolveu tomar essa atitude. Mas o lance é que o Gumball entrou no quarto do Darwin e queria quebrar o aquário dele. E sem querer ele acabou destruindo o cano e soltando gás. E não demorou muito, inclusive, pra gente descobrir o que o Darwin estava fazendo com o Tobias e o João Banana, porque eles vão até o quarto do Gumball para fazer uma surpresa. Só que encontraram a Anaís amarrada, o que foi completamente bizarro. Só que felizmente tudo isso foi só um mal entendido, porque quando o Darwin chegou até o Gumball, ele explicou todo o mal entendido. O Darwin tinha chamado o João e o Tobias, que era para fazer um cantinho pro Gumball no quarto, caso ele quisesse passar um tempo ali, sabe? Então só aí que o Gumball percebeu que o que ele fez foi errado. Só que o bizarro é que a intenção do Gumball não era só destruir o quarto. Se você achou isso assim como eu, você estava enganado, porque a intenção dele era muito pior do que eu imaginava. Na verdade, o plano era incriminar a gente por destruição de propriedade pra gente pegar prisão perpétua em confinamento solitário pra passar o resto da vida juntos. E tudo isso que o Gumball resolveu fazer era só pra ficar pra sempre com o Darwin. E o mais estranho disso tudo é que o próprio Darwin não achou nada esquisito. Na verdade, ele viu como a maior declaração que alguém já fez por ele. O que se eles não fossem irmãos, eu acho que vocês imaginariam o que as pessoas falariam dessa cena. Eu até achei um pouco estranho a forma que levaram essa cena pra falar a verdade. Não precisavam ir tão longe. Mas enfim, né? Vocês lembram que eu falei pra não esquecerem do passinho do choque? Aquele que o Gumball e o Darwin fizeram no começo? Então, eles resolveram fazer de novo, só que dessa vez com o cano estourado de gás. E então isso acabou acontecendo. E no final do episódio, o Gumball não é acusado por esse crime cometido. Na verdade, a responsabilidade é caída para aquele velho, aquele que tinha incentivado o Gumball, sabe? E depois de tudo isso que o Gumball fez, a Nicole entendeu uma coisa, que o Gumball faria qualquer coisa para ficar perto do Darwin. Então ela acabou perdendo a aposta que ela fez com a Anaís. Mas o que eu achei engraçado é que na hora que a Nicole vai pagar a Anaís, isso acabou acontecendo. Tá lembrada da nossa aposta?
Esse episódio ele é muito sinistro pra mim pela forma como retratam a dependência emocional. E episódios como esse acabam criando uma imagem estranha do Gumby e do Darwin. E isso acaba sendo retratado em algumas fanarts esquisitas. Tipo gente que shippa os dois sendo que eles são irmãos, sabe? Até porque mesmo que eles não sejam de sangue, eles se consideram. Então esse tipo de coisa acaba abrindo margem pra interpretação errada. Enfim, da nova temporada até agora, esse episódio foi o que eu mais achei estranho. Mas apesar de tudo, me arrancou boas risadas. Até porque teve muita referência na dublagem. Mas me diga, você concorda comigo ou qual a sua opinião sobre isso? Deixe nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.